Salve galera! Seja muito bem-vindo ao Viver de Mercado Financeiro, o canal ideal para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias aqui no mercado financeiro. E no vídeo de hoje nós vamos analisar o cenário de operações do mini índice futuro, o ativo mais negociado de todo o Brasil. É um prazer ter você aqui comigo. Eu sou o Lucas Américo, eu sou trader, especulador e também empresário. Galera, antes de nós continuarmos, iniciarmos o conteúdo, a aula, o vídeo de hoje, eu preciso de duas gentilezas da sua parte. Não custam absolutamente nada e é bem rapidinho. A primeira delas é para você clicar para se inscrever aqui neste canal. Aproveita também e clica no sininho para ativar as notificações e você receber todos os nossos conteúdos que são criados especialmente para você que quer viver de mercado financeiro lucrando de 100 a R$ 1.000 todos os dias. Beleza? E a segunda delas, não mais e não menos importante, olha aqui para mim, deixe o seu like aqui neste vídeo. Fazendo isso, você estará nos ajudando a cada vez criar mais conteúdos e a cada vez criar conteúdos ainda melhores. Agora me fala, especialmente para quem vamos criar conteúdos ainda melhores? Para você que quer viver do mercado financeiro, para você que quer lucrar de 100 a R$ 1.000 todos os dias, para você que quer trabalhar do conforto do seu lar. Parece brincadeira, mas não. O mercado financeiro pode proporcionar isso na sua vida. Trabalhar 3 horas por dia e ter ali um Pix todas as manhãs no valor de R$ 1.000 diariamente. Combinado? Então, bora pro vídeo de hoje. Abrindo aqui o Profit, o ativo, o Infut, nosso mini índice futuro. Diariamente, se você está chegando agora aqui nesse canal, nós fazemos análise de cenário do mini índice futuro brasileiro. Que é essa análise? Se o ativo vai subir, se ele vai descer, se a gente vai comprar, se a gente vai vender, se a gente for comprar, onde a gente vai comprar, quais são os nossos alvos, quais são as possíveis movimentações, até onde ele pode ir, onde ele pode parar, enfim, a gente faz todo um overview de operações do mini índice futuro. Se você está vendo essa análise de hoje, nós estamos na 117, se eu não estou enganado, eu posso errar um número para cima ou um para baixo. Então a gente está a 117 dias consecutivos, tirando sábado e domingo, que não tem pregões, analisando movimentação do índice. E desses 117 dias eu posso afirmar para você que em mais de 100 dias nós acertamos as previsões de movimentações do índice. E já te adianto, hoje não foi diferente. Se você duvida ou se você ainda está chegando agora aqui neste canal, eu te convido a assistir a análise de ontem. Ontem nós fizemos toda uma previsão de movimentação do índice para hoje. Depois você volta aqui e veja se nós acertamos ou não a previsão de ontem. Mais uma coisa importante que eu preciso falar antes de mostrar aqui o que nós planejamos para o dia de hoje, o que ele fez e o que ele vai fazer amanhã, planejarmos o dia de amanhã. Hoje é dia 1º de junho, último mês do primeiro semestre do ano de 23, primeiro dia útil. 1º de junho de 2023, quinta-feira. Então nós vamos analisar o cenário de operações do dia, que nós projetamos ontem, e depois, no final, nós vamos projetar o cenário de operações para amanhã, sexta-feira, dia 2 de junho de 2023, dia de payroll. Muita atenção. Combinado? Então, o que eu tinha que falar mesmo que era importante? Leve este cenário de mercado como você assiste a sua série preferida no Netflix. Aquela série que você fica ansioso quando lança uma nova temporada, quando acabou e você quer assistir mais e mais e mais e mais. Todo dia você não perde nenhum episódio. Agora essa série aqui vai ser a sua série preferida, porque é a única série que pode colocar muita grana no seu bolso. E não só isso, para você entender o que acontece no dia, existe uma história por trás. Um dia complementa o outro. Então, para entender toda a movimentação de hoje, você teria que estar assistindo a nossa série pelo menos desde sábado. Então, sábado a gente fez uma previsão, segunda-feira aconteceu algumas coisas, terça-feira outras, quarta-feira outras e quinta-feira outras. Mas a movimentação de hoje está interligado desde sexta-feira passada, que na verdade está interligado no mês inteiro, no ano inteiro. Então a gente vem analisando o ano inteiro. Então a gente sabe se oscilou muito, se oscilou pouco, se está na hora de parar, se está na hora de continuar. Então tudo isso a gente consegue ter essa narrativa acompanhando diariamente. Então o seu aprendizado, o seu entendimento vai ficar cada vez melhor
com a evolução dos dias, você estando diariamente aqui conosco. Combinado? Então conto com você todos os dias aqui conosco no YouTube, todas as noites, enquanto houverem pregões. Agora que eu falei bastante, eu vou até tomar uma água. Volto aqui e mostro pra vocês. Assisti alguns vídeos no YouTube e, cara, teve gente que não opera volume, que teve a pachorra de falar assim, não, ontem, né, ontem foi quarta-feira, que teve aquele movimentaçãozinha chechelenta do índice, né? Andou nem 1000 pontos entre para cima e para baixo. Falou assim, cara, foi um dos piores movimentações dias do ano sem negócios. Muito pelo contrário, jovem gafanhoto que não sabe ler volume. Mostrei para vocês na análise de ontem, é só assistir. IBOV, que é o ativo que a gente opera no futuro, é o ativo pai. O que aconteceu com o IBOV? IBOV, aqui ó, ontem. Maior volume financeiro do ano. Spread pequenininho. O que acontece quando eu tenho muito volume spread pequeno? Eu tenho agressões e absorções. Muita gente vendendo e muita gente comprando. O que eu falei para vocês? O preço vai estourar para algum dos lados. Eu falei, anota, nós estamos próximos de grandes movimentações. Falei ou não falei para vocês isso ontem? Falei dessa forma, anota, nós estamos próximos de grandes movimentações. Nos próximos dias nós vamos ter grandes movimentos. E não foi diferente no dia de hoje. O índice, querido, do topo ao fundo, andou mais ou menos, galera, mais ou menos, tem até que tirar o zoom aqui, ó, 3.000 pontos do topo ao fundo. Então vamos ver o que aconteceu, o que ele trouxe aqui pra gente. Olha só, hoje eu vou deixar as minhas operações aqui para mostrar uma montagem de posição que eu fiz. Não queira fazer igual, ainda mais se você é iniciante. Existem várias estratégias operacionais, várias estratégias de position size, várias estratégias de gestão de capital. Então, cada dia, dependendo do dia, da narrativa, da probabilidade de acontecer, você pode usar uma das suas estratégias. Tem gente, não eu, mas tem gente que opera há muitos anos, tipo 20 anos de mercado, cara, que já tem um portfólio de mais de 50 estratégias. Então, só para você ficar ligado nessa possibilidade. Então, eu fiz uma estratégia de montagem de posição. Eu queria comprar aqui no ajuste, ó. Tá vendo essa linha branca aqui? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu queria comprar aqui no ajuste. Antes de mostrar o racional todo dessa estratégia, eu quero te mostrar aqui o nosso Instagram. Se você não segue ainda, o nosso Instagram é @viverdemercado. Aqui embaixo deste vídeo, na descrição, tem o link para você acompanhar o nosso Instagram. Todas as manhãs a gente faz uma sequência de informações lá que complementam a nossa análise que sai à noite. Então à noite você vai assistir a nossa análise do YouTube, ou acorda bem cedo e assiste, e depois pela manhãzinha você vai acompanhar no nosso Instagram essa sequência de conteúdos, essa sequência de informações que a gente traz pela manhã no Insta, tá? Então mostrando aqui para vocês, se a internet ajudar, ele vai ler e eu vou mostrar para vocês. Se não, vai ficar para o vídeo de amanhã, não tem problema. Então primeiro a gente dá um bom dia, como foi o seu dia no dia anterior, né? Logo em seguida, a gente tem o link para você assistir a análise. Depois, calendário econômico, olha o tamanho da agenda econômica. Cara, a gente tinha um dia recheado de informações. A gente tinha informação 8h30, 9 horas, 9h30, 10h45 e 11 horas da manhã. Vocês vão entender isso depois no gráfico, tá? Então, calendário econômico, eu resumi aqui os mais importantes para vocês. Aqui é do Investing e aqui é do Profit, tá? Volto já, é o meu momento ali de fazer a minha caminhada. E eu trouxe a narrativa do sentimento de abertura para vocês, tá? É legal você entender esse vídeo para você entender um pouquinho mais de macroeconomia, tá? Então eu trago para vocês informações de índices futuros globais, trago as informações dos índices futuros americanos, das nossas ações negociadas lá na Bolsa Americanas, que são nossas ADRs, e o nosso EWZ, que é a nossa bolsa replicada lá. As commodities, como que elas estão, quais são as mais importantes. Então eu trouxe toda uma narrativa para vocês que era um sentimento, e ainda falei, nós vamos abrir com gap de alta. Ontem eu falei para vocês, se a gente abrir com gap de baixa, compra. Se a gente abrir no preço, compra. Se a gente abrir com gap de alta, eu não faço nada, eu espero o preço andar. Foi isso que eu falei para vocês, tá gravado. Índices futuros globais, galera, maioria deles positivos, mistos, né, mas a maioria positivo. Então eu falei aqui para vocês o sentimento de abertura
alta, tá? Depois, por último ali, depois de todos esses conteúdos, é o nosso termômetro de pontuação. Eu até preciso achar um nome para isso, para a gente se comunicar de uma forma melhor. Termômetro de pontuação é muito grande. Então, se vocês tiverem uma ideia, uma sugestão, deixa aqui nos comentários também, tá? Que esse aqui é o nosso painel de visualização, painel dos sonhos. Uma casa que você quer ter, uma família, um carro, um escritório, um operacional, uma saúde, um corpo, o físico, enfim, cara, qualquer coisa que você visualizar, a gente vai colocar aqui todos os dias pra gente ter esse cenário, nós sentirmos, o sentimento é muito forte, nós sentirmos estando desfrutando dessa experiência, tá? Junto com o nosso termômetro de pontuação, que vocês vão me sugerir um nome bem legal. E eu também trouxe, cara, o que eu tô fazendo? Durante a operação, tá tudo muito claro na minha mente. Ó, eu tô entrando por causa disso, 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 disso e disso. Eu consigo passar a informação melhor para vocês. Depois, cara, às vezes eu opero 9 horas da manhã e venho fazer análise 7 horas da noite. Se passaram quase 12 horas. Eu esqueci, às vezes, tá? Eu esqueci os detalhes da operação. Por causa disso, 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 disso. Às vezes eu anoto, mas às vezes eu esqueço. Então os detalhezinhos eu consigo trazer eles para vocês mais vívidos logo que eu faço a operação. Então hoje eu trouxe todo o racional da operação no Instagram. Então eu te convido para você ir lá no nosso perfil, Viver de Mercado Financeiro, e visualizar todo o racional que eu vou falar aqui de novo, mas lá no Instagram vai estar muito mais vívido da forma que eu vou te passar agora do racional. Então vai lá para você entender um pouco mais da operação de hoje. São vários motivos que ligam para a nossa compra de hoje. Um deles foi a absorção. Primeiro, queda de juros. A gente está com o maior juros do mundo. Um dos maiores juros do mundo, tirando os países... Cara, eu não queria falar essa palavra, tipo, os países bostas. Não são isso, tá? Não entenda mal, mas sabe aqueles países que não têm influência econômica? Países que não têm grandes PIBs? Países que não fede nem cheira na economia mundial? Tirando esses países, a gente está com um dos maiores juros reais. Combinado? Então a gente tem isso há 3 anos, se eu não me engano. Então a gente tem uma perspectiva de queda de juros, que isso corrobora com o quê? Vocês sabem, quando juros para baixo, bolsa para cima. Então a gente tem essa possibilidade de queda de juros que trouxe toda essa puxada dos últimos 12 dias do Ibov, essa puxada de alta. E aí, né, a gente vem numa puxada de alta grande, né, fazendo a impulsão, correção para fazer uma nova impulsão. Mostrei esse cenário para vocês. Ontem, cara, absorvendo tudo, falei, cara, o preço ou vai perder esse fundo e vai explodir para baixo, buscando a retração maior, ou ele vai explodir para cima. Expliquei isso para vocês. Então a gente tinha aí essa possibilidade. Falei, cara, ele pode ir para cima, pode ir para baixo. Os indicadores, o que nossos indicadores estavam nos mostrando, né? Importante a gente visualizar os nossos indicadores. Os nossos indicadores, eles estavam mostrando o quê? Compra. Foi justo que não abriu. Mas eu tenho ele aqui, ó. Deixa eu abrir os indicadores. E aí, absorveu toda aquela venda ou compra, né? E aí a gente tem um painel de indicadores, ó, para o cenário de abertura de hoje, mais comprador. Que foi dia 31, ontem, a gente tinha um cenário de compra para o Ibov e um cenário de compra para o índice, tá? Expliquei para vocês, se abrir com gap de alta, se abrir com gap de baixo, tudo explicadinho para vocês, né? E aí, pela manhã eu falei, ó, vai abrir com gap de alta. Então, o que aconteceu? Ele abriu com gap de alta e um baita gap. Ele abriu e o que ele veio fazer? Veio fechar o gap. É sempre que isso acontece? Claramente que não, claramente que não. Mas eles vieram buscar liquidez mais embaixo. Eu queria comprar onde? O ajuste. Por que no ajuste, Lucas? Porque o ajuste é a posição que todo mundo está do dia anterior. Então todo mundo que não liquidou a sua operação no dia anterior, eles estão remontando suas posições no ajuste. Para isso que serve o ajuste. Tem um vídeo aqui nesse canal chamado Ajuste. Você pode entender um pouco mais se você é novato. Então eu gostaria de comprar no ajuste. Eu estava com a minha ordem aqui no 100 ou no 0 ou a mercado também. Só que aqui, cara, entrou uma agressãozinha, eu falei, cara, acho que eu já vou comprar aqui. Comprei aqui. O preço foi um pouquinho para baixo. Eu recomprei aqui, tá? Comprei 25 aqui, depois comprei 25 aqui. A minha exposição pode ser até 4 tiros de 25. Quem é aluno entende um pouco melhor sobre isso de position size. E aí, cara, eu não queria ficar muito exposto, porque ele poderia ir para cima e poderia ficar para baixo. Logo, quando teve a oportunidade de sair desta operação, eu quero comprar. Eu saí dessa operação, eu estava comprado aqui, agora eu estou comprado aqui.
Preço andou a favor da minha operação, 360 pontos. Voltou tudo, andou um pouquinho, né, 200 pontos contra. Recomprei aqui, ó. Mais contratos. Comprei 2, errado, porque estava a mercado. E aí recomprei aqui. Logo depois, o que eu fiz? Eu saí dessa posição, ó. Essa posição aqui eu saí. Então, eu estava comprado aqui, saí dela, comprei aqui. Saí dela, estou comprado aqui. Beleza? Preço andou, galera. 600 pontos a favor da minha operação, não fiz nada. Tudo isso é uma narrativa que a gente tinha, que o preço iria estourar para um lado. Se ele iria estourar para um lado, eu não queria fazer parciais curtas. Logo, mostrou aqui para mim mais uma vez que ele ia para cima. Ó, comprei mais aqui, acima do meu preço. Não é preço médio. Eu estou comprando de novo acima do meu preço, porque para mim ele vai para cima. Só que o que eu fiz aqui? Caixa. Fiz um trade curto, logo saí da operação dessa mão extra que eu fiz. Continuo comprado aqui com um belo de um caixa já positivo, porque as minhas saídas todas foram positivas, mas a minha compra tá onde? Tá aqui, no melhor preço do dia. E aí, galera, eu só tava esperando, eu fiquei 3 horas nessa operação, 3 horas comprado. E aí eu só tava esperando o preço e explodiu. Fiz uma parcial da minha entrada de 1.200 pontos. A segunda parcial 1.500 e a terceira parcial mais ou menos 1.600 pontos. Então foi um baita trade. Isso é uma coisa que eu queria falar para vocês, que semana passada não foi tão bom. Mas, cara, olha só como compensa ao longo prazo. Pô, anteontem a gente pegou um trade maravilhoso. Ontem a gente quis alongar a operação, igual fizemos hoje, só que não deu certo. Olha só, ontem nós queríamos alongar a operação, não deu certo. Imagina se eu chegasse hoje e falava assim, pô, ontem eu tentei alongar, não deu certo, hoje eu não vou alongar, e fizesse um trade de 300 pontos. Beleza, perderia a oportunidade de fazer um trade hoje de 1.600 pontos. Entendeu? Por causa do dia de ontem eu mudasse a minha ideia, eu queria que o movimento de hoje tivesse acontecido ontem. Mas eu ainda falei para vocês, galera, normal o índice ficar 3 dias numa range, estoura. 3 dias numa range, estoura. Quem é mais antigo aqui sabe que isso acontece diversas vezes. Eu ainda expliquei para vocês. Cara, ele fica 3 dias de um lado, estoura para cima ou para baixo. Depois fica de novo 3 dias acumulando ou distribuindo a região e estoura para cima ou estoura para baixo. Falei, pode ficar 3 dias aqui e estourar para cima ou estourar para baixo. Foi o que ele fez. 1, 2, 3 dias. E no mesmo dia estourou para cima, que deu essa puxada aí de 3.000 pontos no dia de hoje. E tudo isso que aconteceu no dia de hoje, eu expliquei para vocês antes disso acontecer, certo? Então, a oportunidade de compra, eu gostaria muito dela. Quando eu ia fazer parcial? Só aqui próximo à zona líquida. Então eu tinha essa zona líquida aqui, então eu queria sair dela e por isso que eu alonguei as minhas operações hoje. Se eu tivesse achado que o meu operacional não deu certo por causa de ontem, eu não tinha pego a oportunidade. Então a gente não pode ficar mudando o operacional. Cara, semana passada não foi tão boa, mas essa semana, pô, pagou a semana passada e pagou essa semana e ainda sobrou lucro para a próxima semana. Então essas coisas vocês têm que ponderar, cara. A gente sempre tem que olhar a nossa estatística operacional diária, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual. Nós somos traders não de longo prazo, nós operamos todos os dias diariamente, nós somos especuladores, mas o nosso acumulado, nosso resultado, ele é o que? A longo prazo. Tá? Você precisa ter isso em mente. A sua estatística de acerto operacional, você tem que ficar positivo a longo prazo. Não adianta trocar de operacional todos os dias ou todas as semanas. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Quanto mais você olhar para o lugar certo, quanto mais estatística você tirar disso e quanto mais você entender a dinâmica de formação de preço, mais sucesso você vai ter no mercado financeiro. Não fique trocando de operacional. Quanto mais tempo você ficar focado naquilo, mais bom, mais resultado, mais certo, mais sucesso você vai ter. Beleza? Agora que eu falei bastante, preciso tomar água novamente. E vamos projetar o cenário de operações para amanhã, sexta-feira, dia de payroll. Dia de payroll, vocês sabem que o mercado pode. 2 coisas já vou adiantar para vocês. Ficar parado, puxa para um lado, estoura para o outro. Ou avança para um lado, chacoalha
e continua estourando para o lado que ele está avançado. Sempre acontece isso. Presta atenção e olha todos os últimos payrolls, tá? Ele sempre estoura para um lado e avança para o outro. Lucas, você está falando que amanhã vai acontecer isso? Não. Ele tem probabilidade disso acontecer. É igual hoje. Eu tinha certeza absoluta que ele ia para cima? Não. Não existe certeza absoluta no mercado. Eu tinha uma probabilidade que eu estava, caso eu estivesse certo, eu queria aproveitar essa probabilidade ao máximo e foi o que aconteceu. Nós estávamos preparados para a oportunidade. Entende isso? Então amanhã no payroll ele pode fazer o que ele quiser, mas tem uma tendência de fazer o quê? Tá lateral, ele sai para um lado e estoura para um lado e vai para o outro. Presta atenção que isso pode acontecer amanhã. Estou afirmando que vai acontecer? Não. É uma possibilidade, só fique esperto, tá bom? Agora, vamos projetar o dia de amanhã. Primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar o nosso painel de indicadores. Nosso painel de indicadores está aí na sua tela. Lembrando que a gente analisa 3 indicadores. Money Flow Index, IFR, estocástico lento, em 3 ativos principais. Índice futuro, dólar futuro, juros futuros em 4 períodos gráficos, time frames, que é 5 minutos, 15 minutos, que são time frames com movimentações menores. 60 minutos diários são time frames maiores, movimentações mais longas, tendências mais longas. Teoria de Dow serve para você entender um pouco mais sobre isso, tá? Dito tudo isso, a gente tem um painel de indicadores que nos dá uma visão que, caso a gente acerte a análise, ele tenha espaço para andar para compra ou para venda. Então, os indicadores eles têm uma escala de 0 a 10. Rapidamente, se ele está mais próximo do zero, eu sei que se ele for andar, ele pode andar para cima ou para baixo, tá? Mas caso ele ande para cima, o movimento pode ser grande. Por quê? Ele está mais próximo do zero. Do 10 ao 0 eu tenho 10 pontos. Do 10 até o 100 eu tenho 90 pontos. Então, se ele for andar, o espaço maior para andar é para cima. Então, só isso que a gente analisa. Dito aqui, média no 88, eu tenho mais espaço para quê? Para andar, para venda, tá? Tá perto dos 50, eu tenho mais espaço para quê? Neutro. Então, o índice tem um cenário de venda, lembrando que o diário é o principal ativo, é o principal time frame. Se o diário está neutro, ele tem espaço para andar tanto para cima quanto para baixo, beleza? Quem acertou a movimentação de hoje foi uma junção de volume e indicadores. Na verdade, é tudo que a gente opera, né? Volume financeiro, VSA, titãs do mercado, quantitativo e os indicadores. Ah, não mostrei para vocês, eu mostrei lá no Instagram. Tinha muita agressão de venda nos juros, commodities para cima, dólar no momento estava para cima, com perspectiva de ir para baixo, DXY em queda, commodities em alta, ADR em queda. Cara, essa compra de hoje, a gente tinha, sei lá, de 100, a gente tinha 99 motivos para comprar, sabe? Então, por isso que eu fiz esse estilo de operacional hoje, de montagem de posição. Nenhum momento, nada virou para baixo. Lembra que eu falo para vocês que eu acompanho os índices futuros globais, eu deixo aberto na minha tela, desde 4 horas da manhã, e vou acompanhando se algum estava negativo, virou para positivo. Então, a gente tinha maioria positivo, e os que estavam negativos, eles estavam virando para positivo. Então, cara, eu tinha todos os motivos ainda para compra. Nenhum motivo me dizia assim, opa, alerta, pode ser que agora inverteu o sentimento é queda. Claro, se rompesse o fundo, testasse por baixo e aumentasse a agressão, aí sim poderia sair. Mas nenhuma narrativa externa e interna estava dizendo que era para baixo hoje, tá? Então, muito ligado nisso, cara. A macroeconomia nos ajuda muito nas operações de índice, tá? Dito tudo isso, eu perdi a minha linha de raciocínio porque eu tô filosofando um monte com vocês hoje, cara, porque eu tô feliz. A gente acertou a análise, mas não só acertamos, cara, ele pode isso por causa disso e disso. A gente tem todo um porquê das coisas acontecerem. E acontece exatamente o que a gente conversa aqui todos os dias. Isso é muito gratificante pra gente, porque eu sei que isso pode ajudar muito vocês a conseguirem viver de mercado, que é maravilhoso, né? Então, nosso painel de indicadores, eu estava no painel de indicadores. A gente tem venda de índice, a gente tem venda, neutro, compra, neutro. A gente tem neutro de dólar, a gente tem venda
neutro compra, a gente tem neutro de DI. Ibov, a gente tem venda, venda, neutro, neutro. A gente tem neutralidade de Ibov, pouquinho para venda, tá? Amanhã é sexta-feira, de segunda a sexta nós temos 5 dias de pregões. Segunda e sexta são os dias menos voláteis. Terça, quarta e quinta o bicho pega. Como que a gente sabe isso? A gente tem uma planilha quantitativa que a gente faz análise diária, semanal, mensal, trimestral, enfim, um monte de análises para a gente saber quais são a média de projeção que ele anda na semana, no mês, e isso nos ajuda a pegar grandes movimentos. Vocês já viram aqui, a gente pegou uma compra, uma venda grande, essa compra de hoje, essa venda do último dia. Por quê? Por causa de todas essas análises que a gente faz. Às vezes, para quem está chegando agora, parece muita coisa. Não, cara, a gente está olhando as possibilidades. Com o passar do tempo, vai ficando mais simples para você. Nunca será fácil, mas a coisa vai ficando entendível. Você, provavelmente alguma coisa que você sabe, quando você começou a estudar ela, parecia um bicho de 7 cabeças. Parecia impossível. Com o passar do tempo, você foi dominando aquele conhecimento e ficou o quê? Simples. Isso serve para a sua profissão, né? Alguma formação que você tem de faculdade, serve para alimentação, serve para exercício físico, serve para esportes, serve para um monte de coisa. Tá? Então o mercado financeiro é a mesma coisa. Às vezes você está chegando agora, parece, cara, nossa, é muito difícil, é muita coisa. Não, não é muita coisa. Aqui no mercado financeiro estão as maiores mentes do mundo inteiro. Imagine só se a gente chegasse aqui, olhasse para uma coisa e conseguisse fazer 10 mil no dia. Muito louco, né? Você tem que parar para pensar também nessas coisas. E aí, deixa eu voltar aqui, que eu tô filosofando demais hoje, segunda vez que eu falo isso. A gente tem um cenário mais vendedor para índice. Lucas, você está confortável para vender? Não sei. A gente tem que fazer o quê? Deixa eu tirar aqui as minhas operações, porque ele pega simulador aqui também, né? E aí fica toda essa rabisqueira aí de pontinhos na tela. Então, atualizando aqui o volume profile, que é um dos indicadores que a gente usa, a gente tem 3 regiões grandes. Essa aqui embaixo e essa aqui em cima. Qual é a região mais negociada próxima do preço? Essa aqui, e eu tenho aquela região lá embaixo. O que eu vou fazer aqui, cara? Eu só vou dar uma filtrada. A única coisa que eu vou mexer, eu vou abaixar um pouco a minha região mais negociada aqui para este nó. Espera aí que eu tenho que tirar aquele bagulhinho ali. E eu vou dar uma baixadinha nesse nó. Vou deixar ele mais justinho aqui dentro, ó, tá? Vou colocar esse cara como meu nó de volume do dia, tá? Eu estou muito próximo das regiões. Lembrando que a gente limpa todas essas regiões no sábado. Então eu vou deixar essas 3 regiões. Essa aqui é uma mista, essa aqui pequena e essa aqui maior. Tanto que eu vou deixar ela até de... Vou colocar essa de branco para não nos atrapalhar. Vou deixar essa aqui de laranja, que a gente sabe que é um pouquinho mais forte. Vou deixar essa aqui de branco. E eu vou deixar essa aqui embaixo de laranja. Então a gente tem 2 regiões mais fortes por enquanto, né? Essa laranja aqui e essa laranja aqui. E a gente tem as nossas outras regiões em branco. Uma coisa que eu preciso mostrar para vocês lá no Ibov. Nos 5 minutos. Não. Índice. É aqui mesmo, ó. Aqui, ó, perdeu o nó de volume, região mais negociada. O que aconteceu com o preço? Avançou. Criou o quê? Um vácuo de liquidez. O que aconteceu aqui? Saiu da consolidação, saiu da acumulação. Saiu, testou. O que aconteceu com o preço? Avançou direto. Por quê? Vácuo de liquidez. Ó, tá nítido, né? Saiu da zona líquida, foi para a zona líquida. Saiu da zona líquida, foi lá para a zona líquida. Então esse vácuo de liquidez que ele tinha feito há 2 dias atrás, ele aproveitou hoje e avançou em linha reta aqui para a próxima zona líquida. Isso acontece sempre. Quem está aqui há mais tempo sabe que isso realmente acontece sempre. Então, galera, sim, estou muito feliz não só por ter acertado todo o racional do operacional de hoje e de anteontem, enfim. Mas é que, cara,
tudo que a gente faz aqui é realmente para poder ajudar vocês a viver de mercado financeiro. E se a gente está há mais de 100 dias acertando, há mais de 117 dias acertando mais de 100 vezes, cara, isso, você quer algo maior que isso para provar que é possível viver de mercado? Para provar que a gente olha para as coisas certas? Uma coisa eu já falei para vocês, já mostrei várias operações minhas, já mostrei vários lucros que eu tive, já mostrei prejuízos que eu tive, mas não é a minha ideia ficar mostrando o meu lucro. A ideia é fazer você, isso é o mais importante, isso é libertador. É você entender por que as coisas acontecem. É você enxergar as coisas acontecendo. E você conseguir tomar a sua decisão por conta própria. Nada mais libertador que você deter o conhecimento, saber o que você está fazendo, saber o que você está olhando e você conseguir tomar a decisão certa, na hora certa, no lugar certo. Tá? Isso é o mais libertador. Então, o mais importante aqui não é o meu resultado, é o seu resultado, desde que você saiba o que você está fazendo. Esse é o meu maior presente, é saber que eu estou conseguindo abrir seus olhos, você consegue entender e enxergar o que você está fazendo e tomar a decisão certa no lugar certo. Isso é o melhor e essa é a minha meta aqui contigo. Tá? O que a gente pode esperar para o dia de amanhã? Galera, vamos usar a nossa região líquida como o nosso balizador. Acima dela eu vou buscar uma compra, abaixo dela eu vou buscar uma venda, com a confluência em quê? Nos meus indicadores. Se eu tenho os indicadores um pouco mais vendido, se abre com gap de alta, oportunidade para quê? Para venda. Abriu com gap de alta, eu já vou vender? Claramente que não, eu vou esperar uma oportunidade que me mostre, corrobore para quê? Para ter um risco-retorno satisfatório para a minha venda. Amanhã pode abrir para cima e continuar indo para cima? Claro que pode. O índice faz o que ele quer, quando ele quer. Isso não só o índice, o mercado financeiro faz o que ele quer. Quando ele está afim, até onde ele quiser. Hoje ele só andou depois do último dado econômico. Teve vários dados econômicos, nosso PIB para cima, teve dados econômicos americanos. Teve uma bateria de informações, desde 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, 9h45, 10 horas da manhã. Depois, por último ali, estoque de petróleo 11 horas. Foi aí que o índice explodiu. Eu ainda estava conversando com o pessoal, falei, cara, dólar tá para cima. Alguém tá mentindo. Dólar tava indo para baixo, o índice estava indo para baixo. Falei, alguém tá mentindo. Commodities para cima, índices futuros globais para cima, nossas ADRs, nossas ações negociadas lá na bolsa, tudo para cima. E o índice para baixo, falei, cara, alguma coisa não tá fechando nessa conta. Para mim, o índice vai explodir para cima, pelo menos no 1,5%. Tanto que ele bateu hoje 2,5%, quase 3%, né? E aí eu queria ele pelo menos no 1,5%. Pelos cálculos que eu estava fazendo aqui, pelo menos lá ele tinha que estar. E ele estava aqui embaixo, do 0 a 0, ou no meio negativo. Era alguma coisa assim, muito discrepante, sabe? Falei, cara, tá estranho. Tá muito com cara que ele vai para cima. Eu estava esperando os dados econômicos, mas os dados econômicos eles estavam só aqui puxando liquidez, topando a galera, puxando liquidez, topando a galera. E depois que ele realmente avançou. Muito bom o dia de hoje. O dia de hoje foi muito, muito legal. O que a gente vai esperar para o dia de amanhã? Região mais líquida, acima dela eu compro, abaixo dela eu vendo. Se abrir com gap de alta, procura uma venda. Vai vender de primeira? Não. Se apoie nos indicadores, no VSA e nos nossos ativos confluentes. Juros e dólar. A gente precisa montar o nosso quebra-cabeça. Se abrir no preço, não faço nada. Se abrir com gap de baixa, não faço nada. Vou esperar o preço me mostrar uma movimentação. Não sei que horas é o payroll, deve ser 9h45. A maioria dos dados são 9h45 nos Estados Unidos. E aí amanhã de manhã, pela manhã, eu vou fazer a série de conteúdos lá no Instagram e vou te falar qual que vai ser o nosso sentimento para abertura e o que a gente vai fazer ali logo na abertura, que é difícil eu operar na abertura. Eu sempre gosto de esperar o meu quebra-cabeça ir montando para aí sim eu tomar uma decisão, tá bom? Galera, muito obrigado por estar aqui comigo até o final. Caso eu não fui muito claro nas minhas operações, eu deixei ela toda estruturadinha lá no Instagram. Eu te convido para você ir lá assistir, que provavelmente vai complementar o conhecimento que você adquiriu aqui comigo hoje, tá bom? Novamente, obrigado por você ter ficado aqui comigo até o final. Nos vemos no vídeo de amanhã e pela manhã nos vemos lá no Instagram. Conto com você, hein? Valeu!